Fala, rapaziada, Resenha Flu chegando, dá um like, se inscreve, participe e comenta. E amanhã, Fluminense e Atlético Paranaense, jogo atrasado do Fluminense, tricolor que venceu o Flamengo, deu uma respirada, e se ganhar amanhã vai para a 11ª posição, largando de vez aí o fantasma do rebaixamento. É claro que ainda vai faltar algumas vitórias, mas a gente já tira a cabeça de dentro da água, já começa a vislumbrar coisas maiores, e para esquentar, a gente vai relembrar grandes jogadores que jogaram aí pelas duas camisas, né? Às vezes não é tão grandes, mas jogadores que marcaram, de certo ponto, a história dos dois times que amanhã vão se enfrentar no Maracanã às 7h30. Até agora, 30 mil ingressos vendidos. Não tem como não começar com essa dupla, né? Casal 20, Washington e Assis, eles vieram juntos para o Fluminense. No Atlético Paranaense eles tiveram algum destaque. O Assis tinha jogado pelo São Paulo, o Washington tinha jogado pelo Corinthians, o Assis era revelado pela Francana, o Washington pelo Galícia. Mas no Fluminense eles se tornaram lenda, foram imortalizados aí com suas estátuas, com seus bustos. O Fluminense eles foram tricampeões cariocas, eles foram campeões brasileiros. Casal 20 eternizado aí na história do Fluminense. Outro cara que ficou eternizado, mas pelo lado ruim, foi esse camarada aqui, ó. O Ricardo Pinto. Goleiro que apareceu aí até com certo destaque, era um bom goleiro na base, mas falhou feio numa decisão contra o Vasco, que ficou sem clima no Fluminense. Foi pro Atlético Paranaense e se envolveu numa confusão aí nas Laranjeiras. Um jogo onde o Atlético Paranaense ganhou do Fluminense em 96. O Fluminense estava aí lutando contra o rebaixamento. Ele foi fazer gracinha para a torcida que não aguentou e invadiu o campo. Ele apanhou bastante, acho que se arrependeu. E o Fluminense acabou se dando mal, que na última rodada o Atlético Paranaense entregou o jogo claramente para o Criciúma, que ocasionou nosso rebaixamento. O Ricardo Pinto não marcou história no tricolor, não. Washington, coração valente, depois de aparecer aí pelo Caxias, jogou sem muito brilho pelo Inter. O Washington se encontrou na Ponte Preta, foi ao Fenerbahçe, voltou ao Atlético Paranaense, onde no primeiro momento descobriu aí um grave problema no coração. Na verdade, foi na Turquia que ele descobriu esse problema no coração, se tratou e no Atlético ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2004 e só não foi campeão porque o Atlético deu uma pipocada lá Botafogo. O Washington depois foi para o Japão, brilhou no Japão e chegou ao Fluminense, onde fez parte do time vice-campeão da América. O Washington que fez gols inesquecíveis, como o gol contra o São Paulo, como o gol contra o Boca. Depois, em 2009, ele passou pelo São Paulo e voltou ao Fluminense em 2010 para substituir o Fred, que estava lesionado. Fez parte do elenco campeão brasileiro daquela temporada, inclusive foi um dos artilheiros do time ao lado do Conca. O Washington Coração Valente, logo depois do Brasileiro de 2010, ele parou de jogar. Quem também brilhou de certo ponto em 2010 foi o Tartá. Tartá, jovem revelação de Xerém aí, subiu ao elenco principal em 2007, numa partida contra o Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, onde inclusive fez gol. Tartá passou durante pouco tempo pelo Atlético Paranaense, dirigido pelo Antônio Lopes, em 2010 mesmo, e a pedido do Muricy ele voltou ao Fluminense, e olha que engraçado, ele reestreou contra o Atlético, lá na Arena da Baixada, e sofreu o pênalti do gol de empate do Conca. Depois ele fez gols importantes aí na campanha do título de 2010, como por exemplo o gol no clássico contra o Vasco e o gol contra o Palmeiras em Barueri. Outro que também está marcado na história do Fluminense é esse colombiano aqui, primeiro pelo Atlético, Valência, volante, cão de guarda. Jogou muito a bola no Furacão, o que fez com que o Fluminense fosse buscá-lo em 2010. Valência, que se não fosse as lesões, ele ia dar mais alegrias ao tricolor. Valência, que é bicampeão brasileiro 2010, 2012 e 2010, ele foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Poder de marcação muito forte, uma saída de jogo muito boa. Valência, grande jogador. Para o cara que também estava presente em 2010, não ficou até o final do campeonato. Na verdade, não. Chegou em 2011, falei bobagem. Rafael Moura. Rafael Moura foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, mas ele não fez uma boa temporada, não. Ele fez apenas um gol nessa primeira passagem. Depois ele foi rodou aí pelo Atlético Paranaense. Depois do Atlético Paranaense, ele jogou pelo Goiás e voltou ao Fluminense em 2011, onde ele, 2011 ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. 2012 ele foi bem no Carioca, fez um gol na final contra o Botafogo.
começou o Campeonato Brasileiro, era inclusive o camisa 10, depois ele foi para o Inter, acabou não terminando o campeonato, mas o Rafael Moura, que a segunda passagem dele pelo Tricolor foi bastante positiva. Retomando aqui, é um jogador que não teve tanto destaque, mas sempre entregou, revelado pelo Corinthians, com passagens pela Ponte Preta, pelo Náutico, pelo Juventude, o zagueiro Renato Chaves. O Atlético Paranaense teve uma passagem apagada. Pelo Fluminense, ele fez uma boa dupla de zaga com o nos primeiros times pós-Unimed, né? A zaga que foi campeã da Copa da Primeira Liga. O Renato Chaves, que fazia gol em clássico, fez dois gols no Fla-Flu pela Sul-Americana no 3-3. Renato Chaves, que hoje é corretor de imóveis nos Estados Unidos, era um zagueiro que não fazia vergonha, não. Eu gostava bastante do Renato Chaves. Falando em um jogador aí que teve pouca sorte, diria, do Fluminense, não foi tão bem aproveitado o volante Richard, hein? Richard chegou do Atibaia, contrapeso do Robinho que chegou a peso de ouro. O Richard está marcado na história do Fluminense por fazer o gol contra o Atlético Paranaense que evitou nosso rebaixamento. O Fluminense havia 7 jogos sem marcar, Maracanã, Fluminense e América, pênalti para os caras. Júlio César pega o pênalti, Rafael Moura, que a gente falou agora há pouco, inclusive, não quis bater pênalti. O Luan bateu, perdeu. Júlio César pegou e o Richard de cabeça fez o gol que tirou o Fluminense da degola. Depois ele acabou indo para o Atlético Paranaense, onde fez gol contra nós, mostrando que a lei do ex é implacável. Richard depois jogou pelo Corinthians, jogou pelo Vasco. Estava no Cruzeiro e infelizmente ele caiu aí na máfia das apostas. Espero que ele possa retomar aí a sua carreira, que era um bom volante. E para terminar, a gente fala desse goleiro aqui, ó, do Rodolfo. Rodolfo que apareceu na grande escola de goleiros do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que costuma revelar ótimos goleiros, né? O Bento tá aí para falar sobre isso. O grande goleiro que foi o Bento, o próprio Everton, que apesar de não ser revelado no Atlético Paranaense, ele se firmou no Atlético Paranaense, o próprio Santos. O Rodolfo, no Atlético Paranaense, ia bem até ser pego no doping. Depois ele chegou ao Fluminense, onde também jogou aí em times mais modestos, mas teve algum destaque. Essa foto, por exemplo, foi na conquista da vaga na Copa do Brasil contra o Santa Cruz, onde ele pegou 2 pênaltis. O Rodolfo era um bom goleiro, mas infelizmente teve problemas com as drogas também no Fluminense, caiu no doping e hoje ele ganha a vida na várzea. É isso aí, rapaziada. Deixe seu like aí, comenta, compartilha. Fique com a gente. Grande abraço, até mais.